Fui colocada pelo meu marido em situações injustas, humilhada, diminuída. E passei tantas noites solitárias lavando a louça sozinha enquanto todos os outros riam e conversavam como se eu nem estivesse ali. Era uma tarde de quarta-feira, 2h13 da tarde para ser exato, quando recebi a mensagem, apenas uma linha. Mamãe e a família vão vir hoje à noite. Vai ser divertido, sem ponto de interrogação, sem acompanhamento, sem aviso. Apenas uma afirmação. Fiquei olhando para o celular por 1 minuto inteiro. O silêncio na casa parecia mais alto do que nunca. Eu podia ouvir o zumbido suave da geladeira, o som distante de crianças brincando lá fora. Mas no meu peito, tudo estava imóvel. Ele tinha feito isso de novo. Olhei o relógio por horas. Por horas até que toda a família dele, a mãe, 2 irmãs, os maridos delas, alguns sobrinhos e provavelmente 1 ou 2 tios, invadiram nossa casa como sempre faziam. Barulhentos, exigentes, críticos. Olhei ao redor. A pia estava cheia. A despensa estava meio vazia. Eu não tinha feito compras naquela semana porque estava fazendo turnos duplos, cobrindo o lugar de alguém no trabalho. Não havia tempo para limpar, cozinhar ou sequer fingir que eu tinha alguma energia sobrando para receber 10 pessoas. Mas eu já sabia o que o Eric esperava. Ele entraria pela porta por volta das 5h30, cheio de sorrisos e piadinhas, fingindo que tudo era espontâneo e sem importância. Ele encantaria a todos, sentaria com uma bebida na mão e me deixaria, mais uma vez, fazer mágica com nada. Mas dessa vez eu não me movi. Fiquei parada no meio da cozinha por alguns minutos. Depois subi as escadas. Peguei minha bolsa de viagem, joguei dentro uma troca de roupa, meu carregador e meu laptop. Não esqueci minha escova de dentes, mas esqueci de sentir culpa. Na saída, lancei um olhar à mesa de jantar. A mesma que eu tinha polido no fim de semana anterior, depois que o primo dele derramou vinho nela e riu como se fosse piada. Não deixei bilhete. Não liguei para ele. Apenas dirigi a uma pousada a cerca de 20 minutos do nosso bairro. Nunca tinha me hospedado lá antes, mas já tinha passado em frente várias vezes. Naquele dia, ela parecia segurança. Parecia uma escolha por mim mesma. Às 5h04 da tarde, meu celular começou a vibrar. Deixei tocar. Depois vieram as mensagens. Ei, onde você está? Você foi ao mercado? Eles chegam em 1 hora. O que está acontecendo? Tive que cancelar. Não consigo fazer isso sozinho. Me liga. Observei as palavras se acumularem como pratos na pia da nossa casa. Pela primeira vez em anos, elas não eram meu problema. Ele cancelou. E eu? Pedi serviço de quarto. Sentei perto da janela. Comi devagar. Respirei profundamente. Assisti ao pôr do sol naquela noite. Não chorei. Não me preocupei. Não me senti uma fracassada. Pela primeira vez no nosso casamento, Eric foi forçado a experimentar o que significava estar sem mim. E eu estava começando a entender como poderia ser estar sem ele. Talvez aquilo fosse o primeiro passo. Talvez não significasse nada. Talvez significasse tudo. Mas, de qualquer forma, eu não me arrependi de ter ido embora. Nem por um segundo. E não foi a primeira vez. Nem de longe. Eric tinha o hábito de me surpreender com jantares em família. Exceto que não eram realmente surpresas. Pelo menos não para ele. Eram planejados, organizados. Ele apenas não me contava até ser tarde demais para eu dizer não. Na primeira vez, achei que fosse um acaso. Ah, esqueci de dizer que a mamãe vai passar aqui com minhas irmãs. Não deve ser mais do que 1 hora. Ele disse isso com tanta naturalidade, tão docemente como se não fosse nada. Lembro-me de ter improvisado uma tábua de frios e aquecido uma sopa, correndo para fazer a casa parecer menos como o lar de uma mulher que trabalha e mais como uma vitrine. Elas ficaram por 5 horas. Depois que foram embora, eu estava exausta, mas Eric apenas se espreguiçou, bocejou e disse: Viu? Nem foi tão ruim assim. Da segunda vez, ele me avisou com 3 horas de antecedência. Tempo suficiente para comprar mantimentos, mas não o bastante para respirar. Perguntei a ele com gentileza: podemos combinar essas coisas juntos da próxima vez? Ele assentiu, beijou minha testa e 2 semanas depois fez de novo. Na terceira vez, percebi que não era esquecimento. Era um padrão, um sistema. Ele ficava com todo o crédito de ser um ótimo anfitrião, enquanto eu fazia todo o trabalho, refeições, limpeza, entretenimento, sorrindo diante dos comentários críticos sobre minha comida, meu trabalho, minha aparente falta de filhos. Eu só achei que você gostaria de me ajudar, ele dizia quando eu perguntava por que não me avisava. Essa casa também é sua. Você quer que as pessoas se sintam bem-vindas, não quer? Bem-vindas. Essa palavra começou a parecer uma lâmina, porque eles não eram meus. A mãe dele nunca me chamava pelo nome, só de ela. A irmã mais velha olhava para a comida que eu servia e dizia: acho que hoje é esforço mínimo. Tudo bem. Um dos sobrinhos perguntou uma vez se eu era empregada. Eric nunca os corrigia, nunca me defendia. Apenas ria e dizia: a Lauren é legal assim. Ela não deixa essas coisas a afetarem. Ele estava errado. Eu deixava. Toda vez. Lembro-me de uma noite com muita clareza. Foi no outono passado. A família dele apareceu sem aviso. De novo.
Era uma sexta-feira, e eu tinha acabado de chegar em casa após uma semana brutal de trabalho. Não tinha comido o dia todo. Eric me recebeu na porta com um sorriso e sussurrou: "Só sorria durante o jantar, ok?" Mas não havia jantar. Improvisei uma massa com o que restava, reaqueci pão de alho congelado e usei o último pouco da salada. Até acendi velas. Porque eu ainda me importava com o que pensavam de mim, mesmo quando eles não se importavam com como eu me sentia. No meio da refeição, a irmã dele fez uma piada dizendo que eu era tão independente que ela nem precisava perguntar se podia ajudar. Todos riram. Engoli meu orgulho com um gole de vinho morno. Mais tarde, naquela noite, enquanto eu estava sozinha na pia, Eric veio por trás de mim, me abraçou de forma preguiçosa e disse: "Valeu, amor. Você mandou bem." Todos disseram que o jantar estava ótimo. Não respondi, apenas assenti. Mas por dentro, algo se partiu. Não era a falta de ajuda. Não eram as visitas surpresa. Era o fato de que ele nunca via isso como um fardo. Porque não era dele para carregar. Era meu. E comecei a me perguntar: se eu parasse de carregar isso, tudo desmoronaria? Talvez precisasse desmoronar. Tentei conversar com ele mais de uma vez. Não com raiva, não no calor do momento, mas naquelas horas suaves entre o jantar e o sono, quando a casa estava quieta e eu ainda tinha um pouco de paciência. "Eric", eu disse uma noite, "podemos conversar sobre os jantares?" Ele nem tirou os olhos do celular. "Que jantares?" "Sua família. Aqueles que você continua me impondo sem avisar." Ele riu, ainda rolando a tela. "Ah, qual é? Você sempre lida tão bem com isso. Eles te adoram." Essa frase, "eles te adoram", soou como um desafio. Como uma mentira que eu estava sendo obrigada a carregar. "Eu não me sinto adorada", eu disse. Minha voz não estava com raiva. Só cansada. "Eu me sinto usada. Como a empregada. A ajudante." Ele finalmente levantou os olhos. "Você está sendo dramática." "Não", eu disse suavemente. "Estou sendo honesta." Ele suspirou e largou o celular. "Lauren, eles são minha família. Não é como se eu pudesse dizer para não virem." "O que você quer que eu faça? Começar a enviar convites formais?" Não respondi. Porque sim, na verdade, isso teria sido bom. Outra vez, tentei de novo. Após uma das piores noites que tivemos, o primo dele trouxe um convidado não convidado, que derramou vinho em todo o sofá. Eu era a única limpando enquanto eles riam. Na cozinha, esperei até que todos fossem embora. Depois, sentei na beira da cama de frente para ele. "Preciso que você entenda o quão sozinha eu me sinto quando isso acontece." Eric esfregou os olhos. "Por que você está fazendo tanto drama com isso? Não é como se você estivesse cozinhando um prato 5 estrelas. Na maioria das vezes é só massa ou frango." Eu pisquei. "Você acha que essa é a parte difícil?" Ele deu de ombros. "Bem, sim. O que mais teria?" Foi quando percebi que ele não via nada daquilo, nem as 2 horas esfregando os banheiros, nem a correria para comprar mantimentos com meu próprio dinheiro, nem o peso mental de calcular assentos, restrições alimentares, preferências de bebidas, nem o desgaste emocional de fingir um sorriso enquanto eu morria por dentro. Ele não via porque nunca precisou ver. Comecei a tomar notas, literalmente, em um pequeno caderno marrom que eu guardava na gaveta da escrivaninha. Escrevia toda vez que ele recebia convidados sem aviso, cada insulto da irmã, cada elogio disfarçado de crítica da mãe, cada hora que eu perdia em trabalho não remunerado só para manter a paz. Entrada número 14. Trouxe 4 convidados sem me avisar. Um deles perguntou se eu era faxineira. Eric riu. Eu não. Entrada número 19. Sem mantimentos. Fiz o jantar com sopa enlatada e arroz. Eric disse: "Você sempre consegue dar um jeito." Entrada número 22. Não disse obrigado. Eu não escrevi aquelas anotações para usá-las como evidência. Não no começo. Escrevi porque precisava saber que eu não estava imaginando. Que meu cansaço era real. Que meu ressentimento não era mesquinho. Era merecido. Um dia, folheei o caderno e percebi, eu havia registrado 27 jantares surpresa em 18 meses. 27. Foi quando algo dentro de mim mudou. Parei de tentar explicar. Parei de tentar ser compreendida. Porque às vezes as conversas mais dolorosas são aquelas que nunca acontecem, e aquelas pelas quais você finalmente para de implorar. Foi a 28ª vez. Eu não tinha contado no início, mas àquela altura, eu já conhecia o padrão tão bem que podia senti-lo nos ossos antes mesmo da mensagem chegar. Eu estava no meio da atualização de relatórios de liberdade condicional para o trabalho quando meu telefone vibrou. "Mamãe e a família vão vir hoje à noite. Vai ser divertido." Foi só isso. Sem continuação. Sem "você tem tempo", sem "você está bem?" Meus dedos congelaram sobre o teclado. Li a mensagem de novo. Depois, outra vez. Não era nem raiva o que eu sentia naquele momento, apenas silêncio. Levantei-me. Fui até a cozinha. Abri a geladeira. 2 ovos. Meio saco de espinafre. Uma garrafa de molho de pimenta. Certamente não o suficiente para alimentar uma dúzia de pessoas. Abri a despensa. Latas aleatórias. Sem pão. Sem macarrão.
Nenhum ruído. Eram 14h14. Eles chegariam às 18 horas. Eu nem me dei ao trabalho de ligar para Eric. Já sabia o que ele diria. Só prepara qualquer coisa ou pede uma pizza, eles não se importam. Mas eu me importava. Me importava que ele nunca perguntasse. Me importava que eu fosse sempre esperada a largar tudo, até o trabalho, para acomodar os planos de última hora dele. Me importava que eu já não era mais uma parceira na minha própria casa, mas um enfeite na versão dele de uma família perfeita. Subi as escadas com calma. Puxei minha bolsa de viagem debaixo da cama. Fiz as malas como alguém que já havia feito isso antes. Escova de dentes, carregador de celular, um livro que eu estava querendo ler, meu diário. Parei por um momento em frente ao espelho do quarto. Olhei meu reflexo. Não para ajeitar nada, apenas para ver quem eu era. Eu parecia cansada, mas não fraca. Não dessa vez. Lá embaixo, desliguei a cafeteira por hábito. Peguei minha bolsa e pouco antes de alcançar a porta, lancei um olhar para a mesa de jantar, vazia, empoeirada, silenciosa. Uma mesa que eu já havia arrumado, limpado, decorado inúmeras vezes para pessoas que nunca disseram obrigado. Não deixei bilhete. Não bati a porta. Nem sequer tranquei. Apenas fui embora. A viagem até a pousada parecia leve. Como se eu tivesse tirado um casaco que não sabia que estava vestindo há anos. Ao fazer o check-in, a mulher da recepção sorriu e perguntou: negócios ou lazer? Eu sorri de volta e respondi: paz. Quarto 204. Pequeno. Aconchegante. Com vista para as árvores lá fora. Sentei-me junto à janela com uma xícara de chá e meu celular virado para baixo. Não foi até quase 5 da tarde que a primeira ligação chegou. Deixei tocar. Depois veio outra. E mais outra. Finalmente, uma mensagem. Ei, onde você está? Você pegou os mantimentos? Eles chegam em 1 hora. Lauren, sério, o que está acontecendo? Tive que cancelar. Não consigo fazer isso sozinho. Fiquei olhando para essa última mensagem por muito tempo. Não consigo fazer isso sozinho. A ironia era tão cortante que me fez rir. Um riso silencioso, amargo, quase desacreditado. Ele não conseguia fazer sozinho. Mas eu estava fazendo sozinha havia quase 2 anos. Não respondi. Não precisava. Ele finalmente via as rachaduras na fundação. Não porque eu gritei. Não porque ameacei. Mas porque eu tinha ido embora. E às vezes, a coisa mais alta que uma mulher pode dizer é o silêncio absoluto. Não voltei no dia seguinte. Nem no outro. Prolonguei minha estadia na pousada sem um plano claro. Apenas com a certeza tranquila de que eu precisava de espaço. Espaço de verdade. Não um canto da casa. Não uma pausa rápida. Mas distância. Perspectiva. Silêncio. Eric tentou preencher esse silêncio. Ligou 7 vezes no primeiro dia. Deixou mensagens de voz que eu não ouvi. As primeiras mensagens de texto estavam confusas. Depois vieram as com raiva. Depois as vagamente arrependidas. Você poderia ao menos ter me avisado. Fiquei com cara de idiota na frente deles. Por que você está tornando isso maior do que é? Tá bom, entendi. Vamos só conversar. Mas eu não queria conversar. Porque pela primeira vez no nosso casamento, eu não estava interessada em consertar. Não estava procurando maneiras de suavizar o golpe. Nem em encontrá-lo no meio do caminho. Eu só estava cansada. Cansada de ser a única a notar as rachaduras. Cansada de entregar pedaços de mim toda vez que alguém precisava de algo. Cansada de ser elogiada pela minha resiliência quando tudo que eu queria era descanso. Passei o fim de semana sem fazer nada de espetacular. Li, caminhei, dormi sem colocar alarmes. Sentei em um silêncio tão estranho que parecia uma língua estrangeira. Mas eu estava começando a entendê-la. No domingo liguei para minha mãe. Não nos falávamos havia algumas semanas. Nossa relação não era tensa, apenas distante. Acho que ela sempre sentiu eu estava tentando manter tudo unido. Ela não insistiu, apenas atendeu dizendo oi, querida, como se estivesse esperando que eu viesse à tona para respirar. Contei tudo a ela, não só sobre o último jantar, mas sobre tudo, o caderno, o cansaço, as pequenas humilhações que eu havia engolido em nome da harmonia. Houve uma pausa na linha, e então ela disse, você não deixou seu casamento. Você deixou a versão de si mesma que achava que era seu trabalho manter tudo sozinha. As palavras dela ficaram comigo. Eu as escrevi naquela noite no meu diário. Pensei naquela versão de mim mesma, a que acordava cedo para cortar legumes antes do trabalho, a que comprava velas para tornar os jantares especiais, a que sorria diante do desrespeito e convencia a si mesma de que aquilo era gentileza. Eu não a odiava. Ela havia tentado. Mas ela também havia esquecido que ser amorosa não é o mesmo que estar disponível para abusos, que estar presente por alguém não significa apagar a si mesma. Eric mandou flores para a pousada. A recepção as entregou com um bilhete, jantar para 2, só nós. Volte para casa. Fiquei olhando para o cartão por um longo tempo, depois o dobrei ao meio e o deixei de lado. Ele estava tentando, do jeito dele. Mas tentar sem compreender não é suficiente. Não se trata do jantar. Nunca se tratou.
Trata-se da expectativa do desequilíbrio, do silêncio no qual eu precisei habitar todas as vezes em que minhas necessidades foram tratadas como ruído. Naquela noite, abri meu laptop e comecei a procurar aluguéis de curto prazo. Nada drástico. Apenas opções. Apenas uma prova de que eu podia escolher algo diferente, se quisesse. Não por vingança. Não como punição. Apenas para me lembrar de que eu tinha uma escolha. O silêncio entre nós se estendeu, e pela primeira vez ele não era sufocante. Era meu. No fim da semana as ligações pararam. As mensagens se tornaram mais escassas, mais curtas, menos raivosas, mais cuidadosas, quase incertas. Eu não sabia o que isso significava. Eric não era um homem cruel. Ele não gritava, não traía, não bebia nem batia. E talvez fosse isso que tornasse tudo tão difícil, tão confuso. Ele era 1000 pequenas feridas envoltas em boas intenções e expectativas que nunca questionou. Ele não via o que eu carregava, porque nunca precisou carregar. E agora, pela primeira vez, ele estava carregando o silêncio. Na quinta-feira à noite recebi uma mensagem final. Preparei o jantar só para nós. Sem convidados. Sem surpresas. Só quero conversar. Por favor. Ele mandou uma foto, 2 pratos, uma garrafa de vinho, velas, um esforço real, do tipo que eu costumava fazer e que ele costumava ignorar. Fiquei olhando para a tela por muito tempo. Não senti raiva. Nem triunfo. Apenas o peso de uma escolha. Eu podia voltar, sentar à mesa com ele, ouvir o pedido de desculpas. Talvez ele estivesse falando sério dessa vez. Talvez tivesse aprendido algo. Talvez não. Talvez conversássemos e ele prometesse mudar. Talvez ele até quisesse dizer isso de verdade. Talvez traçássemos novos limites, concordássemos em como nos comunicar, recomeçássemos uma versão mais tranquila, mais equilibrada do que um dia tentamos ser. Ou talvez eu entrasse naquela casa e sentir as paredes se fechando novamente, sentir os papéis voltarem ao lugar como ímãs, a mesma mesa de jantar, o mesmo tapete sob meus pés, a mesma expectativa nos olhos dele quando sorrisse e dissesse: "Você é tão boa nisso. Eu não sei o que faria sem você." Eu não sabia. Sentei-me na beira da cama naquela noite, com o telefone em uma mão e as chaves na outra. Segurei os dois como se tivessem o mesmo peso, mas não tinham. Um era um retorno. O outro, uma direção. Eu não me movi. Não decidi. Não porque estivesse com medo, mas porque talvez, pela primeira vez, estivesse tudo bem não saber. Talvez eu não precisasse correr em direção a uma resolução. Talvez eu tivesse permissão para permanecer na pausa, para sentar com o silêncio, e deixá-lo falar mais alto que os pedidos de desculpas dele. Não liguei de volta naquela noite. Escrevi no meu diário, em vez disso. Ele cancelou porque não conseguiu fazer sozinho. Então por que esperavam que eu conseguisse? A verdade é, eu não sei o que acontece depois. Talvez eu volte. Talvez eu me sente naquela mesa de jantar e fale sobre todas as coisas que ignoramos. Ou talvez eu continue caminhando em direção a algo mais lento, mais silencioso, mais meu. Tudo que sei é que pela primeira vez eu escolhi a mim mesma. E talvez esse seja o começo de tudo. E você? O que você faria? Você voltaria e daria a ele outra chance? Ou finalmente escolheria a si mesma de uma vez por todas? Vote abaixo. Compartilhe sua resposta nos comentários.